Que alegria poder estar com você, abençoados, mais uma vez. Hoje, segunda-feira, dia 12 de julho, um dia abençoado. Tive uma manhã abençoada, uma tarde abençoada, e aqui estou neste momento para juntos nós passarmos um instante na graça, na bênção do Cristo vivo. Tenho passado para vocês algumas palavras que está registrada nas epístolas de Paulo. Coisas que, quando a gente vai examinando as Escrituras, então nós vamos tendo conhecimento. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos examinar as Escrituras. E nós vamos cuidar de ter nelas a palavra viva que venha revelar coisas extraordinárias para todos nós. Eu gostaria de passar para vocês nessa tarde alguns versículos. Isto não quer dizer que você é obrigado a estar de acordo comigo. Você não é obrigado a chegar e dizer, não, José Carvalho, eu estou com você e pronto. Não. A pessoa, ela vai ouvir, vai analisar e depois vai colocar em prática ou não. O próprio Jesus, quando esteve aqui na carne, quando ele pregava a palavra, ele não era aceito por todos, ele era rejeitado. Então a gente não pode chegar aqui e dizer, não, você tem que me aceitar de jeito nenhum. Eu estou aqui levando uma palavra de amor, revelando algumas coisas que o Espírito tem revelado no meu coração. Porque se nós somos o templo do Senhor, então nós devemos procurar de uma forma direta ao Espírito do Senhor o que nós devemos ou não devemos fazer. Eu tenho certeza que Ele vai dar uma direção. Então você, meu amigo que está seguindo o meu canal, um canal que está começando agora, estou aqui pelo YouTube, tenho poucas pessoas, poucos seguidores, mas eu gostaria que esses seguidores estivessem com a mente iluminada, com o espírito iluminado, para que possam entender aquilo que a palavra revela. Porque o que eu vou ler não são palavras que eu coloquei na Bíblia, mas são palavras que estão registradas desde que o apóstolo Paulo trouxe para nós a revelação do Senhor. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um discípulo de Gamaliel, ele estava ao lado dos grandes sábios, um homem muito inteligente, e nós sabemos que Paulo era um perseguidor da igreja. Sabemos da história dele, o grande Saulo, que recebia cartas para perseguir os cristãos, matava os cristãos, consentiu no apedrejamento de Estevão. Mas no dia que o Senhor o derrubou daquele cavalo, que ele viu aquela luz poderosa, e ele não sabia o que era, e ele perguntou, quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus disse, sou eu, o Jesus que você persegue. Desde então, ele foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios. E vocês sabem que ele deixou todos os seus conhecimentos. Ele se integrou na obra do Senhor. O perseguidor passou a ser perseguido. Tudo por amor a Cristo. E ele deixou aqui nas epístolas coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, que às vezes a gente lê e às vezes a gente não tem aquele entendimento, nós não temos os olhos iluminados, não temos uma mente iluminada, então a gente passa por cima e não sabe o quanto a palavra de Deus tem sido maravilhosa para com os filhos do Senhor. Primeiro, eu frequentava uma igreja.
Mas igreja? Aí eu pergunto para você, quem é a igreja que a palavra de Deus diz? São as paredes? São os templos? São os salões? São as igrejas de mármores, com púlpitos e altares de mármores e pedras preciosas? Ou somos nós? Aonde é que o Senhor habita? Nas paredes ou habita no coração de cada um de nós? Nós vamos procurar aqui, vamos ver que nós somos o templo, nós somos a morada, nós somos o tabernáculo, Ele habita em nós, Ele vive em nós, para que vivamos a cada dia em novidades de vida, alegres, felizes, contentes. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu passei mais de 30 anos dentro do sistema religioso. Fui pastor, subi no altar, ensinei tantas coisas, mas tudo errado. Construí templo, estive em momentos que eu pensava que estava agindo certo. Mas, amigos, tudo que eu fiz não foi certo, porque eu ensinei errado. Eu ensinei que a pessoa deveria dar o dízimo, e o dízimo é do Velho Testamento, é lei. Aí você diz assim, mas José Carvalho, o próprio Cristo disse lá em Mateus 23, falando sobre o dízimo para os escribas e fariseus, que vocês dão o dízimo do endro, do coentro, do cominho, e não respeitam as outras coisas. Aí eu pergunto para você, Mateus é Novo ou é Velho Testamento? Aí você diz assim, não, Mateus é Novo Testamento. Não, eu aprendi isso também, que Mateus não é o Novo Testamento, Marcos não é o Novo Testamento, João, Lucas não é Novo Testamento. Por quê? Porque o testamento, ele só tinha ou só tem valor quando o testador morre. Digamos que você tem um parente, um amigo que é rico. E esse seu parente, ou seu amigo, ou seu pai, ou sei lá, uma pessoa que você tem um conhecimento profundo, ele faz um testamento e ele coloca lá no testamento o seu nome. Aí eu pergunto para você, como que você vai adquirir os seus direitos enquanto o testador vive? Se o testador está vivo, como é que você vai analisar e ver quais são os seus direitos, o que você tem, o que você vai possuir? Ele está vivo, então você não vai ter direito enquanto o testador não morrer. Tem pessoas que o testador acaba de morrer, já corre, né, nos cartórios, corre nos lugares onde está o testamento para buscar. Uns torcem para que o testador morre, para que ele tenha logo os seus direitos. Então, amigos, enquanto Jesus estava vivo, ele ainda não tinha executado a obra do Novo Testamento. E o testamento só era testamento se fosse com sangue. Você pode ver, eu gostaria de ler para você, já vou repetir aqui, você não é obrigado a estar de acordo com aquilo que eu vou falar. Eu apenas estou passando aquilo que eu aprendi e tenho aprendido, não é com Antônio, com Pedro, com João. Eu sigo um canal de um amigo que fala coisas extraordinárias e ele prova biblicamente, né, textos que eu nunca tinha visto, né? Tenha lido, mas com a mente iluminada eu não sabia, não conhecia o que Deus tem para a sua igreja. Eu gostaria de ler um texto e alguns versículos da palavra que fala alguma coisa sobre isso. Hebreus capítulo 9,
você pode abrir depois, ou se quiser abrir agora que você está me assistindo, você pode abrir e analisar. Capítulo 9, versículo 13. Porque se o sangue de touros, quem fazia isso? Moisés. Se o sangue de touros e bodes e a cinza de novilhas esparzidas sobre os imundos os santificam, os santificam quanto à purificação da carne, isso acontecia lá. Se o sangue de bodes, ovelhas, a cinza da novilha espargida sobre as pessoas purificava do pecado. Agora o versículo 14: quanto mais, olha só, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. Então é disso que nós precisamos, amados. Ser purificado das obras mortas. Tem gente que só vive a lei, só vive o Velho Testamento. Não vou dizer que a gente deve abolir e destruir e não querer mais o Velho Testamento, não. Existem histórias maravilhosas, palavras maravilhosas. Mas, amigos, o que nós devemos pedir ao Cristo vivo, que venha purificar a nossa mente, como diz aqui o versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, ele purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Veja só vocês que palavra. Versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, o versículo 15, eu vou ler mais devagar, não quero ter tanta pressa, eu tenho pouco tempo, mas se eu não puder explicar hoje, eu vou explicar amanhã. Eu quero explicar esses detalhes importantes para todos nós. Versículo 15, e por isso é mediador de um novo testamento. Cristo é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Versículo 16, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Então o testador morreu antes de Mateus, antes de Marcos, antes de Lucas? Não, morreu depois de tudo isso, de todos esses livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vou ler o versículo 16 novamente, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Olha só, que maravilha. Então, qual é o seu direito? Qual é o nosso direito depois que o testador deu a sua vida por nós? Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 28,
ele diz assim: este é o meu sangue do Novo Testamento, que ele haveria de derramar lá na cruz. Então a cruz, irmãos, é o mal, é a forma da divisão entre o Novo e o Velho Testamento. Quando ele abriu seus braços naquela cruz e disse: Pai, está consumado, ele estava fazendo o quê? Dando para nós a remissão dos pecados, porque ele levou sobre si, como diz a palavra, naquele madeiro, todas as nossas enfermidades, as nossas dores e os nossos pecados. Então aquilo ali foi uma divisória entre o Velho e o Novo Testamento. Ontem eu li que ele, através da cruz, derrubou aquela divisão que separava os povos, separava os judeus dos gentios, porque os judeus não tinham comunhão com os gentios, porque os judeus eram um povo realmente eleito, um povo do Senhor, e os gentios não tinham direito de nada, mas através do sangue ele trouxe essa união. Então o versículo 18 diz aqui, pelo que também o primeiro foi consagrado sem sangue. Pelo que também o primeiro foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Então ele fez isso. Moisés no Velho Testamento, Jesus no Novo Testamento. Aí eu pergunto para você, qual é o seu direito em tudo isso? Vamos ver alguns versículos que fala, gostaria de ler aqui em Hebreus capítulo 3, no versículo 5 e 6, e na verdade Moisés foi fiel, olha só, e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, vamos falar agora do Cristo, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Quem é a casa do Senhor? Eu vou à casa do Senhor. Domingo eu vou à casa do Senhor. Sexta-feira eu vou à casa do Senhor. Quem é a casa do Senhor? Somos nós. Aí você pode dizer assim, mas José Carvalho, o Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí eu digo assim, alegrei-me quando me disseram, eu sou a casa do Senhor. Porque está escrito aqui, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então eu sou a casa de Deus, você é a casa de Deus. Nós temos o direito de sermos livres, de sermos abençoados, de sair debaixo de julgos, sair debaixo de obrigações. Eu tenho a minha obrigação, eu tenho que fazer a minha campanha, eu tenho que dar o meu dízimo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que obedecer, porque o pastor mandou eu estar lá a tal hora, porque o pastor mandou fazer isso, porque eu estou numa situação difícil, meu Deus, eu tenho que fazer a obra de Deus. Irmãos, fazer a obra de Deus é crer que Jesus Cristo existe. Esta é a obra do Senhor. Crer que Ele existe e que Ele vive em nós. Então nós não devemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, olhar para Cristo e dizer, Senhor,
sou o seu tabernáculo, o Senhor vive em mim e aqui estou para glorificar e exaltar o seu nome. Coríntios 3,16, preste atenção aqui. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isto é a palavra de Deus. Quando os pastores dizem a casa de Deus é aqui, vocês têm que vir à casa de Deus, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Eles não ensinam essas coisas para nós, ou não ensinam essas coisas para você, porque graças a Deus eu tenho procurado descobrir coisas maravilhosas que estão registradas na palavra, porque eles têm medo de perder o membro, perder você que faz parte. Eu descobri uma coisa, amados, desculpe da minha expressão, eu não era membro, eu era cliente. Na igreja nós não somos membros, nós somos clientes. Se a pessoa der o dízimo, o pastor está sorrindo, feliz, contente. Fique 2 meses sem dar o dízimo. Ele coloca o seu nome lá, no quadro, no painel, ou coloca o nome da pessoa em algum lugar e começa a falar no altar que tem pessoas que estão atrasadas no dízimo, nas ofertas, por isso que a casa de Deus está assim, por isso que a casa de Deus não tem isso, não tem aquilo. Irmãos, a casa de Deus é você, a casa de Deus somos nós. Ali é simplesmente um templo, são paredes que se pode se reunir, podemos reunir, mas reunir com a igreja viva do Senhor. Nós somos a igreja, então nós temos que reunir, né, as igrejas reunidas ali naquele salão ou naquele templo. Mas dizer que a casa do Senhor está com a luz atrasada, sem desinfetante para o banheiro, sem alguma coisa porque você atrasou o dízimo, ali não é casa de Deus, ali é simplesmente um barracão ou um templo que a pessoa está passando tempo. Mas nós devemos nos considerarmos e nos amarmos e dizer: não, eu sou o templo de Cristo. Versículo 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha que maravilha! O templo de Deus que somos nós é santo. Então quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Hoje eu me sinto feliz ao lado da minha esposa, dos meus filhos, porque eu estou aprendendo algo maravilhoso. E eu gostaria que você também, com mente iluminada, procurasse na palavra que você não é escravo de ninguém. Às vezes nós fazemos a vontade de homens e deixamos de fazer a vontade de Deus. O homem diz: faça, nós fazemos. A palavra de Deus faça e a gente não faz. Tudo que a Bíblia diz, a gente não faz. Eu não fazia, eu não procurava fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas se o homem dissesse: você tem que estar aqui tal hora estaria lá. Você tem que lavar a igreja, lavaria a igreja. Você tem que lavar o carro do pastor, lavaria o carro do pastor. Quantas vezes eu fiz isso? Você tem que fazer alguma coisa para mim, eu iria fazer. Irmãos, isso não quer dizer que nós devemos ser rebeldes. Outra coisa, você deixa a sua congregação se você quiser, não estou aqui obrigando você a fazer nada, mas que nós devemos abrir os nossos olhos e pedir a Deus que abra a nossa mente, ilumine a nossa mente, dê os nossos olhos iluminados, nós vamos ficar sofrendo, ser escravos o resto da vida. A palavra de Deus diz aqui também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vós sois a geração eleita. Você é ou não é uma geração eleita? Somos ou não somos uma geração eleita? Versículo 9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis
a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que bom! Quando eu comecei a ler essas palavras, meu Deus do céu, eu disse o quanto eu errei. Eu fiquei como o povo ficou no deserto 40 anos, servindo rudimentos, ordenanças, faça isso. A pessoa às vezes vinha até o pastor, eu estou com um problema, faça a campanha das 7 sextas-feiras, pega o seu envelope, traga a sua oferta e você vai ser curado. Eu pergunto para você, você deve alguma coisa para Deus? Nós devemos alguma coisa para o Senhor? Não. Porque lá na cruz, Ele nos comprou com um precioso sangue e Ele não cobrou nada. Ele derramou por nós o seu sangue purificador, remiu os nossos pecados, destruiu o poder da lei. Hoje nós somos livres para viver em novidades de vida e glorificar o nome do Senhor. Se Deus nos escolheu, como diz aqui, mas vós sois a geração eleita. Somos ou não somos uma geração eleita? Agora temos que ficar debaixo de jugo, de sofrimento, de ordenanças, faça isso, faça aquilo outro. E quando a pessoa não faz, a pessoa não tem valor. Outra coisa, irmãos, amigos, companheiros que me ouvem agora pelo YouTube. Às vezes o padrão lá em cima não quer nem saber do padrão aqui de baixo. Para Cristo não tem acepção de pessoas. Se é feio, bonito, alto, baixo, rico, pobre, o importante é que Ele nos escolheu uma geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fica esta palavra para você, para que você possa meditar. O testador, ele morreu e ele deixou para nós a liberdade, tirou-nos da escravidão. O nosso direito é ser livre, o nosso direito é reconhecer que somos uma nação eleita, o nosso direito é abraçar esta palavra, este evangelho que o apóstolo Paulo trouxe, esta doutrina sagrada, porque o evangelho começa de Romanos a Hebreus. Os outros livros são livros históricos que traz aquilo que o Cristo fez, que o Senhor Jesus de Nazaré realizou. O caminho dele era até a cruz, ele foi até a cruz, derramou seu sangue, abriu seus braços e disse: está consumado, você está livre para viver em novidades de vida. Aonde há Deus, pode haver a doença, Ele é a nossa cura. Aonde há Deus, pode haver a tristeza, Ele é a nossa alegria. Aonde há Deus, pode haver a tristeza, a solidão, Ele vai estar sempre conosco. Amigos, dê o seu like, assine o canal. Voltarei amanhã com mais versículos. Quero passar todos os versículos que eu estou aprendendo coisas maravilhosas para você. Hoje falamos sobre o testador, falamos sobre geração eleita, falamos sobre o templo. Você é o templo do Espírito Santo, ele habita em você, ele vive em você, você é a casa do Senhor. Não fique aí debaixo de jugo, mas fique debaixo da graça do Senhor. Dê o seu like, assine o canal, vamos divulgar a outras pessoas este evangelho maravilhoso. Tenha uma boa tarde, Deus abençoe e até amanhã.
abençoados do Senhor.